da sessão aonde você estiver votando. Uma outra coisa, vamos orar pelas eleições. Nós estamos numa eleição diferente das outras. Eu já tenho há muitos anos que sou eleitor e nunca vi uma eleição tão polarizada como essa. E à medida em que os anos vão passando, há um período preparatório para a eleição tão desavergonhado como esse que a gente tem acompanhado por aí, com inúmeras postagens mentirosas, enganosas, e a gente está no meio. Então, vira e mexe, nós vemos postagens caindo nas redes sociais da igreja, e logo em seguida alguém diz, isso é fake news, olha no site tal. Então, seja cuidadoso, seja cuidadosa. Nós estamos na época da tecnologia em que as pessoas, inclusive, colocam vozes nos rostos das pessoas falando. Eu vi uma demonstração outro dia do Trump falando contra tudo o que ele acreditava, era uma montagem. Então nós estamos nessa época. Seja cuidadoso, seja atencioso, mas conforme a Bíblia orienta em 1 Timóteo 2, antes de tudo, ore pelas eleições. Alguns irmãos chegam para mim e dizem, pastor, nossa liderança é omissa. Nós não somos omissos. Basta olhar nas redes sociais do pastor e você verá. Agora, eu fico preocupado quando vários irmãos querem simplesmente manifestar suas ideias políticas nos grupos da igreja. É como se a gente juntasse todo mundo aqui dentro do templo e ficasse falando e falando só aqui dentro. As mudanças não precisam acontecer aqui dentro. Elas precisam acontecer lá fora. É lá fora que você tem que dar o seu testemunho. É lá fora que você tem que dizer a verdade. É lá fora que você tem que ser justo. É lá fora que você tem que ser um bom cidadão. Aqui na igreja é muito fácil. Ninguém vai cercear, ninguém vai colocar você na cadeia. Aqui na igreja é muito fácil. É lá fora que é perigoso. É lá fora que a gente tem que ser justo, honesto e cumprir os nossos deveres de cidadão. Então, meus irmãos, sejamos atentos e oremos pelas eleições. Pelo que nós devemos orar? Que as nossas eleições sejam ordeiras, que não tenha quebra-quebra, que ninguém tenha medo de sair na rua na hora de votar, com medo de não voltar para casa. Vamos orar para que a gente possa cumprir o nosso direito de ir e vir, que é garantido na nossa Constituição. Vamos orar para que as pessoas, ao debaterem as ideias, sejam respeitosas. Eu fico triste quando eu vejo pessoas chamando Lula de molusco, de Nine, de 9 dedos. Para que isso? Ou chamando o Bolsonaro de genocida, de estuprador de mulheres e coisas desse tipo. Cristãos fazendo isso? É isso que deve ser? Vamos orar para que nós sejamos respeitosos. Paulo diz com todas as letras em 2 Coríntios que nós não militamos com as armas do mundo. Nós militamos com as armas da verdade e da justiça. Ainda que as pessoas trapaceiam, nós cristãos não somos trapaceiros. É isso que precisa mudar na política brasileira. E muda a partir daqui, dos ensinamentos que aqui a gente recebe e leva para casa. Ore também para que Deus cumpra a vontade dEle. Eu fico vendo na internet orações assim, Senhor, abençoa a eleição desde que o Bolsonaro seja eleito. Senhor, abençoa a eleição desde que o Lula seja eleito. É a minha vontade ou é a vontade de Deus? É claro que você já escolheu o seu candidato. Talvez você esteja na dúvida. Nós não gostaríamos que no meio da nossa igreja tivesse pessoas que fossem anular o seu voto ou votar em branco, porque isso não é ser cidadão. É um direito, mas não funciona numa eleição. E nós estamos numa eleição diferente porque nós estamos escolhendo que tipo de país nós queremos ser. Nós queremos ser um país progressista, que adota pautas do aborto, que adota pautas da agenda de gênero, que adota pautas do autoritarismo e do controle da liberdade de expressão, ou se nós vamos escolher um país que os valores da família
da família que nós cristãos ensinamos, da vida desde a concepção, sejam ou não valorizados. É claro que vários irmãos pensam diferente de mim, e é por isso que na igreja presbiteriana os pastores não ficam manifestando as suas opiniões abertamente, para permitir que a consciência de cada cristão seja abençoada, seja livre. Mesmo assim, se você visitar os canais da igreja, na última eleição, nós temos lá 5 exposições bíblicas sobre postura política de cristãos. Leia, veja, assista de novo. Não há nenhum partidarismo naquelas exposições, apenas o conteúdo bíblico. Hoje à noite eu iria expor Gálatas 5, mas por causa do que está acontecendo, eu vou fazer uma exposição em Sonfonias. Uma exposição que eu fiz há mais de 15 anos atrás. E eu vou repeti-la hoje à noite com o título A Nação em Perigo, que é o título do meu livro de Sonfonias. Se você